Olá, meu nome é Ana Clara, sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual de Goiás. Hoje falaremos um pouco sobre a Lei 5692, de 11 de agosto de 1971. Essa lei foi implementada na época do tecnicismo, época em que o Brasil passava por uma reforma na sua educação, saindo na época da ditadura militar. Isso aconteceu porque a indústria estava sendo implantada aqui no Brasil e para que ela entrasse no capitalismo mundial, ela precisaria de boa produção, boa produtividade. E como a indústria era uma coisa nova, a mão de obra deveria ser especializada. E para isso acontecer, as pessoas, as crianças, os adultos deveriam ser instruídos para isso, sabendo ler, sabendo escrever, tendo qualificação profissional para que tudo isso acontecesse. Então, essa lei veio para normatizar, para de alguma maneira acrescentar na escola a regras e parâmetros a serem cumpridos, que assim ficaria mais fácil um objetivo e, consequentemente, um resultado. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Quando falamos em escola, pensamos em alunos, mas também logo vem os professores, né? Que na verdade deveriam vir primeiro do que os alunos. A formação e especialização desses professores eram feitas de maneira progressiva, gradativa. Tanto é que no primeiro grau, de primeira a quarta série, o professor podia ter o segundo grau completo e assim que ele fosse cursando outros cursos, outros níveis de graduação, ele ia adquirindo especializações e, consequentemente, poderia dar aula no segundo grau e assim sucessivamente. Então, essa lei sabia que até mesmo a mão de obra dos professores era limitada. Então, essa lei abrangeu também a especialização de professores, quando na lei fala que o avanço dos professores seriam feito de maneira progressiva, à medida que eles fossem aumentando as especializações e aumentando a série para a qual ele podia dar aula, para a qual ele podia lecionar. Alguns marcos importantes aconteceram após a implementação dessa lei. Um exemplo disso é a instituição do primeiro e segundo grau. O primeiro grau começava na primeira série e ia até a oitava série. As crianças iniciavam na escola com 7 anos de idade e iam até a oitava série, aproximadamente 14, 15 anos. E o segundo grau acontecia após o término do primeiro. Em média, 14, 15 anos, o adolescente já começava no segundo grau. Outra mudança que tivemos também, que a língua teria que ser ensinada obrigatoriamente na língua nacional. Então, o aprendizado todo, o ensino era feito na língua nacional. O Conselho Federal de Educação também assumiu um papel importante. Era ele quem regulamentava todas as atividades, todo o material de ensino que cada série teria. Então, o Conselho competia ao Conselho Federal de Educação toda essa fiscalização. Ele lançava a mão dos conteúdos a serem trabalhados e se assegurava que aquilo tudo seria cumprido. Ele ficaria na fiscalização de todo esse papel. O Conselho Federal de Educação tinha o papel também de estabelecer o currículo pleno, que era o currículo obedecido nos 2 graus de ensino, primeiro e segundo grau, dividido em séries, que os estabelecimentos de educação deveriam propor aos seus alunos. No primeiro grau era o ensino geral,
e no segundo grau, ensino específico, onde nesse ensino específico iam ser trabalhadas as formas de profissionalização daquele indivíduo. Ele ia aprender conhecimentos específicos de uma área de produção. Como eu disse, e a gente relembra lá do início, essa lei veio na época da reforma tecnicista, época em que o Brasil precisava de mão de obra especializada para trabalho. Então, teve todo um interesse por trás dessa lei, né, quando ela foi implantada. Como a intenção dessa lei era capacitar a mão de obra, era profissionalizar a mão de obra disponível no Brasil, então foi feito também uma parte dessa lei destinada às pessoas, aos adultos que não tinham escolaridade. Foi feito então o supletivo. Esse supletivo ele podia ser feito em classes, né, de maneira mais breve, né, estudar de maneira mais rápida, ou também através de exames. E a gente tinha também um modelo oferecido por televisão, via rádio, à distância, que os alunos recebiam esse material quando não tinha condição de frequentar uma escola. O supletivo do primeiro grau era feito para quem tinha acima de 18 anos e não tinha o primeiro grau completo, né? Não tinha estudo. E do segundo grau a partir dos 21 anos, quando não tinha o segundo grau completo. Então, de alguma maneira, o governo queria que a mão de obra disponível aqui no Brasil fosse, sim, conhecedora da leitura, da escrita, para que assim entendesse os manuais e as normas de funcionamento da indústria, dos equipamentos, para que assim tivesse uma mão de obra eficaz.